Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos revela algo que nós não podemos nunca nos esquecer, porque é uma tendência, conforme vamos na nossa caminhada de progresso, de conversão, nos depararmos com as nossas quedas. Nós estamos na luta, estamos buscando, e ainda mais agora, nesse tempo quaresmal, que é o tempo favorável de conversão pessoal, mas a liturgia nos aponta algo muito importante. Deus, Ele verdadeiramente não desiste de mim e de você. Ele não desiste de nós. É constrangedor até mesmo para nós, e precisa mesmo ser constrangedor, nos deparar com esse coração tão bondoso, amável, de Pai, que mesmo com as nossas quedas, realmente Ele não nos trata como merecíamos. Porque se nós formos parar para pensar, nós merecemos a morte, e não a consolação e não a misericórdia. Mas Deus não nos trata desse modo. A primeira leitura vem nos apontar isso quando Deus, Ele insiste em retomar a sua aliança conosco. Nós, infelizmente, constantemente quebramos essa aliança. Não sei se você já fez a experiência da traição. Como é difícil. Como é doloroso sermos traídos, principalmente por pessoas que nós depositamos a nossa confiança, quando nós construímos um caminho de amizade, ou até mesmo na relação conjugal. Como é doloroso e difícil lidar com a traição. E eu, hoje mais cedo, ao refletir esta palavra, eu me perguntava, nossa, como, e conversando com Deus mesmo, Senhor, como deve ser doloroso para o seu coração de Pai lidar com as nossas traições, as nossas quedas. Mas a primeira leitura de hoje nos aponta que o Senhor insiste. Como eu disse, Ele não desistindo de nós, Ele deseja que nós vivamos essa retomada, ou seja, retomar a aliança com Ele. Aliança essa que, aqui no caso da primeira leitura, se fundamenta pela observância dos mandamentos. A observância dos mandamentos é a chave para a retomada desta aliança quebrada por mim e por você, não por Deus, porque Ele é fiel.
Mas ela não pode ser simplesmente, meus irmãos, uma retomada de prática somente cumprimento de preceito. Porque senão será uma retomada de aliança vã. Mas essa retomada precisa ser fundamentada não somente na observância do mandamento, mas a partir de uma obediência no amor. Senhor, eu me proponho a retomar esta aliança por amor a Ti, mesmo sabendo das minhas fragilidades. É um conflito, meus irmãos, nós sabemos que é difícil. Nós padres que nos atendemos muitas pessoas todos os dias, e até mesmo nós, é difícil nos confrontar com a nossa luta interior, com aquilo que São Paulo declara. Muitas vezes faço o que não quero e não faço o que quero. É uma luta. Mas, por amor a Ele, nutrindo no coração, porque também o salmista hoje é interessante, ele vem dizer: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. A observância do mandamento e da lei precisa fazer o meu coração se alegrar. Eu sou feliz porque eu estou na lei, mas não uma lei fria e dura. Não, eu sou feliz porque por amor ao Senhor eu observo o mandamento, eu renovo a minha aliança, porque eu não quero ferir o coração do meu amado. Essa é a diferença. Quando nós evoluímos nessa alegria e nessa clareza de que eu obedeço porque eu amo, as coisas mudam. E isso precisa, meus irmãos, ser um progresso, porque tanto a primeira leitura quanto o Evangelho nos falam que todo esse processo vivido dessa forma nos tornam perfeitos. Ou seja, nós crescemos em santidade, porque esse é o desejo de Deus, que sejamos santos, que sejamos perfeitos, mas somente quando nos dispomos dessa maneira. Ao mesmo tempo que o Senhor não nos condena e não nos olha da maneira que merecíamos, nós também somos chamados a exercer do mesmo modo com as pessoas. O Evangelho fala isso, à medida que nós crescemos nesta relação de amor com Deus, nesse caminho de liberdade com Ele, nós também precisamos progredir na relação com o próximo. Porque não adianta retomar esta aliança, viver esse processo com Deus, que eu e você precisamos viver de modo particular, mas com o outro, com o meu próximo, com a limitação e a miséria do meu irmão, não me disponho. Então, se torna um caminho estéril. É o amor, meus irmãos, o amor ao Senhor, o amor ao próximo, principalmente por aqueles que nos fazem mal. Porque à medida que nós vamos crescendo na relação com Deus, no amor, nós não vamos paralisar na miséria alheia. Por quê? Porque a nossa visão ela vai ser refinada. Nós vamos conseguir enxergar além daquilo que o meu irmão me faz de mal. Nós vamos conseguir enxergar a beleza que está por trás da miséria alheia. Meu irmão, minha irmã, por isso hoje pedimos esta graça. A graça de um coração disposto
a retomar a aliança com Ele. Convido você a pedir essa graça. Você sabe qual é a miséria que você traz, qual é a chaga que hoje impede de você dar passos. E também pedimos a graça de não desanimar, porque no nosso caminho de perfeição, as nossas quedas não podem de modo algum, e é isso que o inimigo deseja, que nós paralisemos no desânimo, mas que nós sejamos renovados no amor e na amizade com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.